Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa. Hoje recebendo aqui meu querido amigo, apóstolo Paulo César, conversando um pouquinho sobre a vida pastoral. Já falamos um pouquinho sobre a empresa de turismo. Daqui a pouco vou voltar aqui de novo, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja Batista, que o senhor pastoreia, Nova Canaã, ali no Gama, há 23 anos. 23 anos, Como é em janeiro. pastorear no Gama e pastorear essa comunidade, com certeza muito querida? Eu me sinto um privilegiado. Minha igreja, ela tem um carinho muito grande por mim. Deus fez algo extraordinário. Eu sou apaixonado pela igreja, apaixonado pela minha igreja. Eu não tenho crises de amor na minha igreja. Eu sou muito amado e não é um peso, é uma alegria. São 23 anos que podem virar 46 e por aí afora vai. Amo demais. É um povo muito obediente, um povo muito lindo, trabalhador mesmo, ama trabalhar para Jesus. Então ali para mim é um privilégio. Agora, apóstolo, logicamente que nós como pastores, nós debatemos vários temas. O que muita gente não sabe é que por causa dos evangélicos de uma maneira geral, ao longo da história, nós temos uma participação muito grande em fundação de escolas e universidades. Sim. Tratamos do meio ambiente, enfim, de temas variados ao longo, desde a reforma protestante para cá. Praticamente estamos envolvidos em quase tudo. A luta do pastor Martin Luther King nos Estados Unidos, a questão racial, combatendo isso, esse preconceito racial. Então, praticamente os pastores, a igreja esteve envolvido nos grandes temas que foram debatidos ao longo da história. Então, a participação dos evangélicos, de uma maneira geral, na construção de uma boa educação, do meio ambiente, de não aceitar preconceito sob forma nenhuma, tem sido muito grande. Podemos citar N pastores que participaram ao longo da história. Mas tem uma coisa que muito ainda chama a atenção do Brasil, de uma maneira geral, e da igreja, que é a questão do porte de armas. Isso veio muito em voga aí pela eleição do presidente Jair Bolsonaro, já que a esposa dele também é uma mulher cristã evangélica, e esse tema voltou à tônica. Qual a posição, qual o entendimento do apóstolo Paulo César a respeito desse tema, porte de armas? Ok. Bem, eu sou totalmente a favor do porte de armas, até porque, na minha opinião particular, eu não falo em nome da denominação, falo em meu nome, a imprensa ela tem trabalhado para distorcer isso. Por exemplo, eu sou um CAC, que é a sigla para caçador, atirador e colecionador. Para eu chegar a ser CAC, eu tive que emitir todas as certidões negativas, ou seja, não ter qualquer processo. Tive que fazer curso, tive que fazer teste psicológico, psicotécnico e tudo, para depois disso tudo sair o meu certificado de registro e depois começar o processo de comprar uma arma para depois de 6 meses conseguir e adquirir. O que eu digo da imprensa? A imprensa diz que armas matam. Isso é mentira, a arma não mata, quem mata são pessoas. Hoje os carros matam mais do que arma e ninguém vai parar de vender carro ou parar de ter o seu. E aí você vai dizer, o carro mata? Não, quem mata é quem está ao volante. Esses dias é trágico, li a notícia de um rapaz que agrediu a sua namorada e matou a golpes de violão. Vamos proibir vender violão? Porque usou como arma. Se você botar uma arma em cima da mesa, ela não mata ninguém. Se eu tivesse uma arma aqui, ela não mataria ninguém. O que mata são pessoas. Aí vem o outro lado que diz assim, o brasileiro está preparado para isso? O brasileiro está preparado para tudo. Que história é essa? A gente vai ficar sempre... Tem 500 e tantos anos que fomos descobertos e a gente fica com essa síndrome de que somos incapazes de alguma coisa. Os Estados Unidos é a potência que é pelo poder bélico que tem. Se o ser humano não tivesse desenvolvido armas, para quem acredita nos homens da caverna, estaria até hoje a humanidade dentro da caverna, porque ia caçar como? Ia gerar alimento para a família como sem armas? Então, as armas são um direito do cidadão e um direito de proteção.
As pessoas pensam assim, né? Todo mundo que tem a arma vai agredir alguém. Não. O cidadão de bem, ele tem uma arma para proteger-se de alguém. Os bandidos continuam tendo. Teve agora, há poucos dias, um assalto em Santa Catarina, que está todo mundo falando, graças aí à flexibilização da lei. Não, nenhuma daquela arma eram armas liberadas no Brasil. Nenhum daqueles homens ali são homens com autorização para ter armas. Então ali não tem a anuência e nem a aprovação do Estado, né? São bandidos. E o Estatuto de Desarmamento desarmou a população e os bandidos continuam bandidos armados. Quando o senhor está armado, o senhor está em pé de igualdade com um bandido. Quando o senhor está desarmado, só ele ganha. Então, porque normalmente, apóstolo, talvez aquilo que a gente vê na televisão, nos Estados Unidos de uma maneira geral, que acontecem muitas formas de mortes com o uso das armas de uma maneira geral. Lógico que desarma o cidadão do bem, mas ao mesmo tempo não consegue desarmar o bandido. E isso tudo choca a população, mas como liberar as armas? O ideal era que não tivesse, mas os bandidos vão continuar usando armas o tempo todo. Né? Sim, e mais uma vez, se você quiser, você pode entrar no site do Ministério da Saúde. Há uma mentira a esse respeito. Qual a mentira? Desde que o presidente Bolsonaro assumiu, 19% a menos de pessoas mortas por arma de fogo. Me explica isso. Os estados, eu vou muito aos Estados Unidos, os estados americanos que têm o porte de arma é o estado com menor índice de morte por arma de fogo. Então, eu imagino, e aí vou falar para você, se um bandido vai assaltar sua casa, pular para dentro de sua casa, sabendo que você está desarmado, para ele é tranquilo. Eu acredito que um bandido pensaria 2 vezes para entrar na sua casa, sabendo que o senhor está armado e sabe usar aquela arma. Então, a arma, ela é um instrumento de proteção e não necessariamente de ataque. Mas o senhor não acha, como pastor, que é um pensamento que possa chocar, porque a nossa missão é salvar vidas, é proteger vidas. Ao mesmo tempo, quando o senhor defende o porte de armas, pode parecer antagônico, o senhor não acha? Não, porque é justamente o princípio. A arma não é para agredir, é para defender. E o princípio cristão da proteção da vida, ele é acima de qualquer coisa. Desde os 10 mandamentos, que tem lá não matarás, a tradução original no hebraico é não cometerás assassinato, não assassinarás. Mas mesmo no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, o direito da proteção à vida é um direito cristão. O direito de proteger minha esposa, o direito de proteger minha família, o direito de proteger a minha própria vida é um direito cristão. Então, eu tenho o direito e, acima de tudo, a obrigação de proteger a mim e minha família de qualquer bandido, meliante, o que for. É um direito à vida e a fé cristã não te rouba esse direito, muito pelo contrário. A fé cristã valoriza a vida e é por isso que eu preciso proteger a minha família e a minha própria vida. Vamos falar de outro assunto, apóstolo, e logicamente ficou muito bem entendido, bem esclarecido, por isso que eu quis fazer essa pergunta ao apóstolo, mas estamos vivendo um momento crítico no Brasil e no mundo. Sem dúvida. Uma pandemia que já levou milhares de vidas aqui no Brasil e ao redor do mundo, muitos irmãos, muitas pessoas queridas, muitos amigos, muitos familiares. Que palavra de fé, que palavra o pastor, o apóstolo Paulo César diria a essas e a todas as famílias que poderiam enfrentar e que como enfrentar esse momento tão delicado, tão difícil, porque hoje só podemos contar com a ajuda de Deus, já que não tem uma vacina, não tem um socorro, o que hoje tem é paliativo. O que o senhor diria a essas pessoas, o que o senhor diria ao povo do Distrito Federal e do Brasil que nos acompanha? Ok, também se não me engano, Deuteronômio 20, verso 8, tem lá as leis da guerra. E nas leis da guerra, Moisés estava dizendo que o covarde deveria voltar para casa, porque senão o seu sentimento iria contaminar os outros. Exatamente. Né? Ou seja, o medo ia provocar nos outros soldados mais medo e, consequentemente, uma batalha que poderia ser vencida não iria ser vitoriosa.
Então, o meu conselho que eu dou a vocês é que a gente tem descoberto que o medo desse vírus está sendo pior do que o próprio vírus. O que eu diria a vocês, confiem, acreditem, nós vamos passar por essa, nós estaremos mais fortes depois disso tudo. Meu filho teve todos os sintomas, eu dei para ele a medicação que todo mundo politizou, dei para ele hidroxicloroquina, azitromicina, ele voltou ao paladar, cheiro com 2 dias. Então quero dizer para vocês, confiem, acreditem, Deus está no comando e pode parecer bobo o que eu vou lhe dizer, Deus não pega Covid e Ele está assentado no trono, no domínio e no controle de todas as coisas. Então confie, acredite, vamos sair muito mais fortes dessa situação. Mas o que eu diria para você é, cuide da sua saúde, cuide do que você ouve. Eu pratico esporte para que o meu próprio corpo possa reagir, não a essa apenas, mas a toda e qualquer outra contaminação. Então eu diria a você, cuide do que você ouve, não dê ouvido a tudo que você ouve, não assista tudo, guarde bem seu coração, assim você terá com certeza saúde para vencer esse momento desafiador. Infelizmente, né, apóstolo, há muitas pessoas que eles são os profetas do caos. Verdade. Que espalham o terror, quanto mais morte, melhor. É claro que o caso é grave, extremamente grave. Nós, como pastores, tomamos todos os cuidados com a gente, com os membros da igreja, mas muitas vezes a imprensa, notadamente aquela que quer viver às custas do cidadão, que pagou as contas ao longo dos anos como um todo, com grandes orçamentos financeiros, começa a sentir que ao mesmo tempo eles querem quanto pior fica, melhor. Mas não abrem mão desses orçamentos bilionários para destinar esses recursos para a saúde. Dizem, olha, é o dever da informação, mas não o dever de espalhar o caos. Eu acho que a imprensa tem um papel preponderante, fundamental, realmente de informar, mas infelizmente alguns meios de comunicação que acabam espalhando o terror, né, apóstolo? Eu acho, e mata mais do que o vírus. Infelizmente, né? É a falta a má informação. O que é mais prejudicial são as meias-verdades ou as mentiras completas, né? Verdade. Estamos chegando ao final de mais um programa e hoje, com muita alegria, recebendo aqui o apóstolo Paulo César. Mas eu gostaria, apóstolo, de pedir humildemente ao senhor que nesses 1 minuto e 20 que faltam, trouxesse uma mensagem de fé para aquelas pessoas, não apenas para a sua comunidade do Gama, mas para todo mundo, trazendo a palavra de Deus a essas pessoas. Ok. Eu diria para você, não suspenda suas festas. Não tenha medo. Eu acredito que nós teremos ainda muito o que celebrar. Eu acredito sim que Deus tem uma história nova para nós. Por mais estranho que esteja sendo esse ano, por mais desafiador que esteja sendo esse ano, nós ainda teremos muitos motivos para celebrar, porque vamos vencer e estaremos do outro lado celebrando a vida, a vitória e um novo aprendizado. Não desista, um grande milagre está vindo em nossa direção, tenho certeza disso e faremos história. Que maravilha! Aproveito para agradecê-lo, muito obrigado, apóstolo. Agradecer também ao apóstolo Ezequias, que nos deu essa honra de trazer aqui o nosso querido amigo, obrigado, apóstolo Paulo César. Muito obrigado. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e para a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Até daqui a pouco.